Opa, tudo bem? Pokémon, uma das franquias mais conhecidas do mundo, e te marcou a infância de várias pessoas, principalmente por conta da nostalgia. Você com certeza já deve ter visto algum deles. Pikachu, Charizard, Dragonite, eles ficaram marcados principalmente por conta dos primeiros jogos, Pokémon Red e Pokémon Green, que fizeram sua estreia no Japão em 1996, ajudando a popularizar mais ainda a franquia. Vendo a febre enorme do sucesso dos monstros de bolso, a Game Freak decidiu expandir mais ainda o universo, lançando o anime em 1997. Anime esse que impulsionou o maior sucesso da franquia. Muita gente acha que o anime veio primeiro, mas o que veio primeiro na verdade foram os jogos. Mas e se eu te falasse que no auge dessa franquia tão amada, logo na primeira temporada, a Game Freak e os produtores deixaram escapar um erro técnico tão bizarro e perigoso, que resultou no banimento eterno de um episódio, manchou a reputação de um Pokémon para sempre e garantiu que toda a franquia nunca mais voltasse a ser como era antes. Porque hoje eu vou contar pra vocês a triste história do episódio 38 da primeira temporada. Porygon, o soldado cibernético. Bom, para dar um pouco de contexto, no episódio, Ash, Pikachu e seus amigos descobrem que a equipe Rocket está usando um dispositivo tecnológico para roubar Pokémon através da rede digital. E meio que para impedir esse plano dos vilões, Ash, Pikachu e seus amigos decidem entrar nessa rede, entrando dentro do sistema de computadores, assim meio que virando parte dele. E é justamente aí que começa o drama do episódio. Porygon é o Pokémon digital, que foi criado justamente para navegar na rede e é convocado para servir de meio de transporte. Só que bem no meio dessa invasão, o próprio sistema de segurança percebe que eles estão lá e dispara mísseis antivírus para tentar acabar com a jornada de Ash e seus amigos. E vendo que a situação ia ficar perigosa, o Pikachu tenta salvar todo mundo. Ele usa o choque do trovão, aquele seu famoso ataque. E o que não poderia dar de errado, né? E o que parecia ser só mais uma cena comum e inofensiva do desenho, acabou virando uma das sequências mais perigosas e polêmicas de toda a história da televisão. E sabe por que isso aconteceu? Simples, porque os animadores na época queriam inventar moda. Eles queriam testar uma técnica nova de animação, que lá no Japão é conhecida como paka-paka, que constitui alternar luzes de cores diferentes, como no caso do episódio que foi o vermelho e o azul piscando numa velocidade absurda na tela. E foi bem no ataque do Pikachu que a brincadeira deixou de ser desenho. Aquela explosão causou um dano real em quem estava assistindo. E é inegável que essa responsabilidade fizeram centenas de crianças passarem mal na mesma hora, sentindo tontura, náusea e até mesmo convulsões. Para vocês verem o nível da parada. No total, 685 crianças precisaram serem levadas às pressas para o hospital de ambulância, vítimas de crise de epilepsia fotossensível geradas pelas luzes. Algumas desmaiaram, outras tiveram a visão temporariamente turvas. E o caso virou um verdadeiro caos nacional no Japão. Se aquela noite conseguiu ser um pesadelo para centenas de famílias, o dia seguinte conseguiu ser ainda pior, já que nas principais manchetes de jornais não se falava em outra coisa. E mano, um dos detalhes mais engraçados desse caso é que na tentativa de explicar o caso, alguns telejornais acabaram exibindo a cena por completo, fazendo com que mais crianças passassem mal assistindo a própria notícia. Puta merda, mano. E segundo as autoridades japonesas, cerca de 12 mil crianças passaram mal depois de todo esse ocorrido. E por mais que tenha sido uma verdadeira fatalidade, esse episódio acabou influenciando profundamente outras produções. Até porque, hoje em dia, as coisas são feitas com muito mais cuidado. De certa forma, por mais que tenha sido dolorido esse acidente, serviu de alerta e acabou ajudando a salvar milhares de crianças para riscos futuros. E é por isso que hoje em dia os jogos sempre colocam um aviso de fotossensibilidades antes mesmo que você comece a jogar. Olhando por esse lado, até dava para dizer que deveriam agradecer ao Porygon por ele ter mudado a indústria de certa forma. Para muitos que estão assistindo esse vídeo até o final, devem estar se perguntando, mas quem é Porygon? Porque muita gente acha aí que ele é o vilão da história. Mas vamos ver o que a Pokédex de Red e Blue diz sobre ele. Abre aspas.
Um Pokémon que consiste inteiramente de códigos de programação. É capaz de se mover livremente pelo cyberespaço. Fecha aspas. Ou seja, basicamente não tem nada de mal nele. Ele apenas estava no lugar errado, na hora errada. E você quer saber o pior? O coitado acabou sofrendo banimento eterno do anime. Sim, quem soltou o raio foi o Pikachu, que tá livre até hoje e fazendo milhares e milhares de dólares pra Pokémon Company. Mas convenhamos, cancelar o Pikachu traria um prejuízo bem maior para ele. O Porygon só tava ali rodando e era só a corda mais fraca para ser puxada. Mas aí, você já conhecia essa história bizarra envolvendo os monstros de bolso? E um dos animes mais famosos do mundo? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu sei que esse caso é bem antigo, mas eu achei interessante trazer para vocês e relembrar uma das injustiças que é propagada até hoje. Já tô um mês sem postar. Mas muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu sou Starfolk e até a próxima.